Há 13 anos, um homem pagou 10 mil Bitcoin por 2 pizzas no Papa John's. Era o local onde essa pizza era vendida. Hoje, esses 10 mil Bitcoins equivalem a 260 milhões de dólares. 1 bilhão e 300 milhões de reais. 2 pizzas foram compradas por esse preço. E esse cara pagou o Laszlo Haniek. Então vamos lá, vamos entender essa história. A história do homem que ganhou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas em 2010 e perdeu a chance de ser milionário. Milionário não, bilionário. Ele perdeu a chance. Quem recebeu esses Bitcoins foi esse homem aqui. Essa maravilhosa barba vermelha. Ele infelizmente não soube guardar esses Bitcoinzinhos e ficou sem nada. Vamos entender essa história. Compra deu início à tradição do Pizza Day. O Jeremy Sturtevant teria hoje 1 bilhão de reais se não tivesse vendido Bitcoin logo na sequência. Minha nossa, hein? Você não estava calculando muito bem o futuro, mas ele já fazia parte do fórum Bitcoin Talks. Então o cara já era antenado em tecnologia. Entretanto, ele não guardou esses Bitcoinzinhos. Vocês sabem como aconteceu a história do Bitcoin Pizza Day? Há exatamente 13 anos, um jovem californiano de 19 anos chamado Jeremy assistia em frente ao seu computador a frustração de um homem que queria comprar 2 pizzas usando Bitcoin e não tinha seu pedido atendido por ninguém. Então vamos lá, vamos entender a história. Veremos a história sendo contada nesse exato instante. Olha só, fórum Bitcoin Talk, onde Satoshi Nakamoto conversava com as pessoas. E olha a data disso daqui, 18 de maio de 2010. 18 de maio de 2010. Logo no começo do Bitcoin. Bitcoin começou em janeiro de 2009. Em 2008 foi o white paper, mas começou a funcionar em janeiro de 2009. Um ano após o lançamento de Bitcoin, Laszlo Haniek é o nome dele, ele escreveu aqui no fórum Bitcoin Talk: ó, o seguinte, eu tenho 10 mil Bitcoins e vou pagar por 2 pizzas. Eu gosto de pizza grande, porque eu gosto de comer no outro dia. Gosto que sobra um pedacinho para ficar dando umas mordidinhas depois. Você pode fazer a pizza por você mesmo ou mandar trazer na minha casa por alguém que venha entregar. Ele colocou aqui, eu gosto de cebola, pimentão, salsicha, cogumelo, tomate, pepperoni. E ele falou assim, a pizza é por aí. Se você quiser mandar 2 pizzas, eu vou te mandar 10 mil Bitcoins. Se você tiver interesse, vamos acordar um negócio. Muito obrigado, Laszlo. Aí passaram-se alguns dias. Onde você mora? Que país você mora? Aí ele passou aqui a casa dele e tudo mais. Olha só, na época ninguém se importava muito com esse negócio de privacidade. E ele mostrou aqui até mesmo onde ele morava. 10 mil é muito, hein? O cara falou, você poderia vender esses bitcoinzinhos aqui no mesmo dia, por 41 dólares. Agora, minha nossa, vai devagar aí esse negócio de mandar bitcoin por pizza. Vende logo esse negócio. Então, na época, o bitcoin não tinha valor. Valia 4 centavos, estava valendo 4 centavos naquela época. Até menos, 10 mil bitcoins, 0,04 centavos, uma coisa assim. Não tinha valor. E aí, passou alguns dias e ninguém entrava na conversa dele. Deixa eu ver. Então, ninguém quer a pizza. Novamente os Laszlo, né? Isso aqui foi no dia 21. A quantia de Bitcoin que eu estou oferecendo é muito baixa. 10 mil Bitcoins é pouco para você mandar uma pizza para mim. Quero fazer essa negociação. Aí passou um tempo e ele mandou o que realmente recebeu no dia 22 de maio, que é justamente a data de hoje comemorativa, né? Dia 22 de maio, o Pizza Day. Eu quero dizer a vocês que eu consegui trocar 10 mil Bitcoins por pizza. E aqui ele mandou a foto. Obrigado, Jercos. Jercos é o rapazinho, é esse rapaz aqui, da barba vermelha. Então mandou. Aí ele colocou a foto dele com a pizza e os 2 filhinhos dele. Olha só que interessante. O filho desesperado para comer essa pizza enquanto eu tinha que tirar a foto, né? Então ele tá aqui com as 2 pizzas da época, todo feliz, trocou por 10 mil Bitcoins. Esse é os Laszlo. Então entendemos a história. Não foi diretamente a venda da pizza por Bitcoin, foi uma intermediação. O Laszlo falou o seguinte, olha só, alguém me manda 2 pizzas aqui, eu mandarei 10 mil Bitcoins para você. Não interessa se você vai fazer ou se você vai comprar em algum lugar, quero 2 pizzas. Porque era o dinheiro que ele tinha na época. Ele tinha Bitcoin. E ele tentou, de alguma maneira, dar validade a isso. E o cara teve uma ideia sensacional. Poxa, é assim que começam as coisas. Qual é o valor desse produto para você? Qual é o valor do Bitcoin para você? Qual é o valor do dinheiro para você? Então, tudo tem o seu valor. A gente vai trocando as coisas. E aqui, essa primeira ideia foi realmente o surgimento. Alguns dizem que é a primeira transação de Bitcoin. Antes disso, ninguém reportou nenhum tipo de transação de Bitcoin. Então, aqui começou a dar realmente valor nas transações de Bitcoin e essa popularização. E aí, essa pessoa viu essa mensagem e falou, pô, ninguém vai lá mandar pizza pro cara. Eu mandarei essa pizza. E entrou em contato com o Laszlo. Falou assim, ó, tô mandando aí na sua casa 2 pizzas. Você me manda o Bitcoin? Sim, manda o Bitcoin para você. E olha só a transação. Achei a transação aqui.
Olha que interessante. Transação das antigas. Há 13 anos. E vamos descer a tela. Foram 10 mil bitcoins e a taxinha aqui para o minerador. Então, olha só quanto endereço ele tinha para fazer essa única transação. Realmente, ele enviou os bitcoins. Ele tinha bitcoin a rodo. Tinha bitcoin pra caramba. Aí, ele mandou. E nesse bloco, só teve a transação dele. Olha só, como ninguém transacionava ainda. Tudo 000. Aqui em cima, os blocos não tinha nenhum tipo de transação. Só a transação Coinbase. Esse aqui, 2 transações. Quer dizer, apenas a transação dele foi colocada no bloco. Ele mandou os 10 mil bitcoins. Aí, Jeremy comprou a pizza no cartão de crédito e recebeu seus bitcoinzinhos. Então, a transação foi realizada. E isso deu início ao valor do Bitcoin. Naquela época, ele conseguiu colocar o valor no Bitcoin. E o Laszlo, ele não se arrepende de ter feito essa transação. O Laszlo, ele era um minerador. E o Laszlo era muito interessante, muito inteligente. Dizem até que ele conversava com o Satoshi Nakamoto no fórum Bitcoin Talks e tudo mais, ou trocava e-mails com ele. Não cheguei a pesquisar sobre isso, descobrir se realmente ele trocava e-mails. Entretanto, o cara estava à frente do seu tempo. Ele minerava Bitcoin nessa época. E essas pizzas que ele trocou por Bitcoins, para ele era grátis. Porque ele estava minerando, recebendo Bitcoin. E ele recebeu essas pizzas que ele comprava, 2, 3 dias de mineração, ele já pagava a pizza. Então, para ele era um acordo interessante. Estou ganhando pizza de graça, minero a rede, recebo Bitcoin e dou valor a isso. Então, ele estava trocando, não viu nenhum tipo de problema. E ele tinha muito Bitcoin, chegou a ter mais de 80 mil Bitcoins. Não sei o que ele fez com o resto, né? Não foi somente essa única transação que aconteceu. E voltando aqui nessa notícia, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Em relação ao rapazinho que recebeu esses 10 mil Bitcoins. O Jeremy vendeu os Bitcoins. Ele pegou e trocou para fazer uma viaginha com a sua querida namorada. Então ele ligou lá para o Papa Johnny, mandou as pizzas e recebeu os 10 mil Bitcoins. Se soubesse das dimensões que o Bitcoin tomaria nos próximos anos, talvez Jeremy teria pensado 2 vezes antes de vender os 10 mil Bitcoins, logo em seguida, para pagar os custos de uma viagem que fez pelos Estados Unidos com sua namorada na época. Então ele vendeu os 10 mil Bitcoins para viajar. O Bitcoin chegou a ter valor logo naquela época, aqui mesmo no post do Laszlo, descendo a tela, então foi em maio. Vamos descer a tela um pouquinho mais, perceber aqui. Olha só, $600 em uma pizza, hein? O cara dando risada dele. Isso aqui foi em agosto. Alguns meses depois, o Bitcoin já tinha subido de valor. Antes não tinha nada, agora já tinha algum valor. Você pagou $600 em 2 pizzas, deram risadas. Deram risada dele. E aí, aqui em dia 29 de novembro, próximo ao fim do ano, um cara escreveu: eventualmente, essa se tornará a pizza mais cara da história. A pizza de $1 milhão, né? A primeira pizza de $1 milhão da história. O cara já estava prevendo isso lá no passado. Vejam como haviam visionários. Naquela época, os early adopters realmente estavam inseridos nesse sistema. Infelizmente, o Jeremy ele não achou que o Bitcoin tivesse tanto sucesso, tanto futuro, e acabou trocando tudo para uma viagem com a sua querida namorada, né? O Hal falou que é loucura, mas a época não era uma loucura. Ele deu realmente sentido a algo que não tinha valor monetário. A rede estava funcionando, mas ninguém transacionava. Não haviam transações. Ele arrumou uma forma de fazer dinheiro com isso e realmente aceitaram. E aí, a pessoa que recebeu esse Bitcoin conseguiu vender para outra e conseguiu fazer uma viagem. E o Bitcoin começou assim a se popularizar. É assim que as coisas vão tomando valor na vida real. Laszlo foi uma pessoa sensacional, um visionário. Deixando o arrependimento de lado, o Jeremy diz ter orgulho de ter feito parte de um dos eventos mais memoráveis da história do Bitcoin. Embora eu não possa assumir qualquer responsabilidade pelo sucesso do Bitcoin, estou orgulhoso de ter desempenhado um papel em algo que passou de um projeto conceitual interessante a um fenômeno global tão rapidamente. Exatamente. Olha só, essas primeiras trocas deram realmente uma função monetária para o Bitcoin e saiu daquele joguinho de internet. Tem aqui um joguinho de internet e sim, começou a adquirir características de valor, de dinheirinhos. Olha só, eu minerei aquele Bitcoin de graça, o Laszlo falando, e na época era como se eu estivesse recebendo comida de graça. Na época não valia muito, eu teria gasto 100 milhões em pizza, certo? Mas se eu não tivesse feito isso, talvez o Bitcoin não tivesse se tornado tão popular. Muito obrigado, Laszlo Haniek, que fez essa transação de Bitcoin maravilhosa. Mesmo sem saber do potencial do Bitcoin, ele conseguiu aí dar valor e se tornou parte da história do Bitcoin. Talvez sem ele, muitas pessoas não tivessem descoberto isso. Muita gente entra no YouTube e pesquisa pizza, Bitcoin pizza. Por quê? É uma história muito famosa e todo mundo começa através dessas questões. Olha, o cara desperdiçou aí R$1 bilhão. No all-time high eram R$2 bilhões. Isso e aquilo. Mas é assim que vai atraindo curiosidade e atraindo as pessoas para descobrirem algo que está revolucionando a vida de muita gente. A minha vida foi revolucionada pelo Bitcoin. Para mim,
é a minha forma de trabalho, é o que eu gosto de estudar e é algo que eu acredito que vai ser a única salvação das pessoas no futuro. Eu e minha família sempre comentamos esse caso como se o cara tivesse feito um erro. Da próxima vez irei corrigir. Não foi nada de erro. O cara, visionário e deu valor ao Bitcoin. Talvez se não fosse ele, não teríamos esse sistema. Talvez demoraria um pouco mais. Mas a partir dele, a primeira transação, começaram a aceitar. O cara foi sensacional. Ele tinha 80 mil Bitcoins, 10 mil. Vamos trocar aqui. E eu tô recebendo de graça, eu tô minerando. E não sei se vocês sabem, ele foi a primeira pessoa que descobriu que GPU era melhor que CPU para minerar Bitcoin. Ele ligou na placa de vídeo e minerava com muito mais velocidade, então ele ganhava muitos e muitos Bitcoins, já que ele produzia mais hashes na rede. Então deu início a uma escalada tecnológica aí em busca dos hashes. Olha só, eu consigo minerar com muito mais velocidade e capacidade do que você, que está minerando com a CPU do seu computador. Então agora coloque aí uma placa de vídeo e comece a minerar. Depois disso, vieram outras máquinas mais potentes, como as ASICs e tudo mais, né? Então, ele participou realmente da história e da evolução do Bitcoin.